Tá ótimo. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria aproveitar aqui para agradecer ao André Mainelli e ao Ateliê de Humanidades, né, pela oportunidade de poder fazer esse curso, que esse tema da autoria em rede foi o tema da minha tese de doutorado. E eu defendi em 2012, né? E eu comecei a fazer a pesquisa em 2008. Então, assim, lá se vão 15 anos, né, que eu comecei, e 11 anos que eu terminei, e de lá para cá muita coisa, né, a rede, as coisas evoluem com muita rapidez, né? E foi bastante interessante. Quando eu propus, eu tive uma conversa com o André, se não me engano, foi em novembro, propondo o curso. Ah, bacana, pensando em mais ou menos aprofundar aquilo, ou atualizar, né, aquilo que eu já tinha pesquisado, e de repente em dezembro chega o ChatGPT, né, e traz aí um novo embaralhamento aí das cartas, né? E um novo desafio aí para a gente pensar em autoria, agora já envolvendo, né, a inteligência artificial e até questionando se a autoria é uma prerrogativa humana ou não, né? Então, eu queria primeiro assim, apresentar o programa do curso rapidamente, que vocês já devem ter lido, mas só para a gente ter em mente, né? Então, assim, essa primeira aula, então, a gente vai pensar, começar a pensar o que é a autoria, né, e como é que ela vem sendo transformada pelas redes eletrônicas. Na verdade, é só uma introdução e especialmente pensar a dimensão histórica da autoria, abrangendo hoje a Antiguidade e a Idade Média, chegando até a invenção da imprensa. Na segunda aula é que nós vamos abordar a modernidade e o romantismo, que foi quando se consolidou a noção de um autor individual, né? Nós vamos ver isso. E logo em seguida já começam a haver abalos nessa figura do gênio criador, ainda do século XIX. Depois vamos passar por Barthes e Foucault também de forma breve, né, como pensadores da autoria e também da questão da morte do autor, o que é um autor, né, e já também apresentando as vanguardas artísticas que já falavam, né, aí no início do século XX, no anúncio de novas formas de autoria, que a arte sempre vai na frente, né, dos acontecimentos. Então, indo na próxima slide, na terceira aula, nós vamos abordar mesmo a autoria em rede, que é a autoria colaborativa, né, através das redes eletrônicas, também o fenômeno do remix. E nesse aspecto, o movimento software livre e o movimento cultura livre são dois movimentos que foram bastante importantes e que criaram determinados paradigmas, né, para essa autoria colaborativa, sendo o movimento software livre que inaugurou as licenças alternativas, né, com o copyleft, e depois a cultura livre veio com o Creative Commons, e depois temos mais outras licenças chamada copyleft, que nós também vamos abordar, pensando aí, né, em licenças alternativas que foram criadas para dar conta desse novo processo autoral, né? E, então, na quarta aula é que nós vamos abordar o impacto das redes sociais, das redes digitais no direito autoral, porque existe um grande tensionamento aí em face da internet, que a circulação das obras é muito mais fluida, né? Muito mais difícil de controlar, e há conflito aí entre o direito de autor, a remuneração, né, do autor e de toda a cadeia de produção, né, da obra, mas também com o direito de acesso da população à cultura e ao conhecimento, né? Então, e por último, então, vamos chegar nas fronteiras da autoria, que é o papel da inteligência artificial, e especialmente aí o ChatGPT, né, que chegou causando esse grande impacto aí em várias áreas, e hoje em dia a gente está enfrentando aí um grande debate, né, a respeito da inteligência artificial, de quais são os desafios, quais são os riscos, né, e quais são, vamos dizer assim, as necessidades de uma regulação, de uma ética a respeito, né? Então, vamos seguir, então, começando, né? O próximo slide. Bom, na nossa atualidade, né, o que faz questionar, né, aquela noção de autoria, uma noção de, de uma noção normal que as pessoas têm, né, da autoria como algo
que vem a partir de um indivíduo, né? O indivíduo, a partir da sua singularidade, da sua experiência, que cria alguma coisa e apresenta essa coisa que ele criou, vamos dizer assim, como dentro de si, vamos dizer, o senso comum, né? Daria essa ideia de que seria uma pessoa que traz a obra, da sua interioridade, da sua singularidade, como traz também essa ideia do gênio criador. Aí, com o surgimento da internet, isso já foi assim bastante balançado, porque começaram a prosperar muitas obras de autoria colaborativa bastante intensa e bastante distribuída. Nesse sentido, a Wikipédia talvez um dos maiores exemplos, né? O outro maior exemplo é o próprio software livre, né? O programa de computador Linux, que também tem essa mesma dinâmica de produção. Então, o que tem a Wikipédia? Eu não sei se todo mundo está ciente disso, né? Que a Wikipédia, qualquer pessoa pode editar os verbetes da Wikipédia. Existem alguns verbetes que são fechados, porque são verbetes mais polêmicos, que criaram algum conflito ali, mas a grande maioria dos verbetes eles são editáveis por qualquer pessoa, né? Então, atualmente, eu fiz uma pesquisa um pouco antes aqui para montar a aula, então existem 130 mil editores que são ativos, mas se você for contabilizar, já tem mais de 1 milhão de pessoas, né, que tiveram a experiência de editar arquivos da Wikipédia e hoje em dia existem mais de 315 idiomas diferentes. E uma coisa interessante que eu já vi desde a minha tese, que eu acho que de alguma maneira já anunciava aí um pouco dessa presença da inteligência artificial, né? Que os robôs já quase sempre, desde que eu estudei, né? Desde sempre não, mas ainda dos primórdios aí da Wikipédia, eles são responsáveis por boa parte das edições, atualmente por 1/4 das edições. 25% das edições são feitas por robôs. Tá, são correções que os robôs fazem em alguns arquivos, de alguns verbetes, são inclusões de alguns registros que fazem parte ali do critério, né, de edição, de publicação dos verbetes, que às vezes as pessoas não fazem, então os robôs vão lá e consertam, e inclusive alguns temas mais ligados assim à geografia, por exemplo, né, falar de determinada cidade, determinados distritos, que o próprio robô pode produzir esses verbetes, né? Então a gente já tem aí na Wikipédia essa presença, né, do software também como autor, né, em coautoria ali, né? Então, a Wikipédia traz essa novidade, né, que é uma obra que ela é produzida por várias pessoas que trabalham ali ao mesmo tempo, né? Então, como é que você vai garantir, né, a credibilidade dessa obra? Que são os tensionamentos que são trazidos por essa nova forma de processo autoral, né? Então, como eu falei, aquela figura do autor individual é abalada, né? E os próprios contornos da obra são borrados, porque no impresso, a gente tem ali uma obra acabada, né? Que ela pode ter uma outra edição, que pode acrescentar algumas coisas, que pode trazer correções, complementos, mas, a princípio, a obra está acabada. No caso da Wikipédia ou de muitas outras publicações na internet, esses contornos estão abertos, né? Porque as pessoas podem ir lá e introduzir novas informações, e aquilo está em constante mudança, né? Com isso, veio a questão da credibilidade, que é interessante esse aspecto, porque a Wikipédia já houve estudos comparando a Wikipédia com a britânica, e que mais ou menos ficou um pouco empatado, porque aí o argumento é o seguinte, né, que o que existe de errado na Wikipédia, lá existe também um sistema de administração da enciclopédia, onde muitas pessoas se dedicam, né, a esse trabalho de forma voluntária e tomam conta dos verbetes. Então, uma informação falsa, vamos dizer assim, voluntariamente mesmo, que você coloca uma mentira ali na Wikipédia, ela tende a ser corrigida muito rapidamente. Essa é a tendência. E se houver uma informação falsa na britânica, ela vai ter que esperar uma próxima edição para que aquilo seja corrigido.
Então, na Wikipédia, o caso que foi o que eu estudei, né, o caso da credibilidade. Tanto existem esses administradores que tomam conta da Wikipédia, como existe todo o sistema aí de robô também que toma conta para ver que verbetes que foram mexidos, como é que eles foram mexidos, vamos dizer assim, tomando mais conta de alguns que são que tem mais disputa ali, né, de narrativas, e dessa forma consegue ter, hoje em dia, a Wikipédia é uma boa fonte de primeira consulta, né? E como nós sabemos, nenhuma fonte pode ser uma única fonte de consulta. Sempre é preciso você, né, comparar aquilo com outras fontes para poder chegar realmente numa informação de mais qualidade, né? E no meio disso tudo traz o desafio para o direito autoral, como eu já havia dito, né? Porque como as obras começam a circular com muito mais velocidade e com muito mais dificuldade de ter ali um controle sobre o que tem direito autoral, o que não tem, então estamos ainda vivendo, né, esse momento. Foram criadas algumas ferramentas seja do ponto de vista de softwares que tomam conta, que tentam monitorar isso, por exemplo, né, no YouTube, se você coloca em algum vídeo seu uma música com direito autoral, esse vídeo seu ele é derrubado, porque já existe essa tecnologia para esse controle, né? E, por outro lado, foram criadas essas licenças alternativas como uma forma de, vamos dizer assim, permitir que as pessoas que tenham vontade automaticamente derrubadas, exatamente. Então, as pessoas que tenham vontade de colocar a sua obra com uma circulação um pouco mais aberta, não, eu gostaria que minha obra circulasse amplamente, mas eu não quero que ninguém se aproprie disso e possa comercializar. Então, isso nós vamos tratar também numa aula mais para frente, né? Que o Creative Commons possibilita, aliás, o autor pode escolher de que maneira ele quer que a sua obra possa circular. E mais à frente, então, próximo slide. Então, outro grande desafio que começamos a pensar sobre agora, né, ainda há uma interrogação muito grande, que é a da inteligência artificial. Então, para fazer essa aula, eu perguntei para o ChatGPT o que é a autoria. Daí ele me respondeu, né? A autoria é o ato de criar algo original, como um livro, artigo, poema, imagem, música ou programa de computador. O criador de uma obra é chamado de autor e normalmente recebe certos direitos legais sobre a obra. A autoria também pode se referir ao ato de ser creditado pela criação de uma obra, que geralmente é feito anexando um nome ou pseudônimo a ela. Então você vê que esse conceito de autoria ele está bem aí assim ainda conectado, né, àquele senso comum que eu falei, né, assim o ato de criar como algo original, um livro, um artigo, um poema, ele não está abrangendo todas as outras formas de autoria que passaram a existir com a internet, mas também que já existiam antes, como a gente vai ver, né, que grupos artísticos já propunham outras formas de autoria, né, e que agora com a inteligência artificial também ganha como ele mesmo está participando aí desse processo de uma autoria aí, híbrida, né, humano e máquina, né? Então, seguindo um pouco, sim, além do ChatGPT, nós temos também softwares para a criação de imagens, né? Então, essa imagem do curso, quando a gente estava pensando no curso, em fazer a divulgação, aí eu falei para o André, deixa eu testar o Midjourney, que assim como o ChatGPT cria textos, o Midjourney cria imagens. Então, enfim, sofri ali um pouquinho, né? Porque você tem que descrever uma cena para ele e pedir, dizer qual estilo que você quer que ele desenhe essa cena. E aí ele fez várias coisas. Gostou, Elis? Ele fez várias coisas e aí eu optei por essa aí. Eu pedi para ele, eu queria que ele fizesse uma coisa assim no planeta, e não deu muito certo. Mas então, isso aí também, você vê o que é possível fazer, né? E isso também vai gerando, né, debate sobre direito autoral, porque para ele criar essa imagem que ele criou, ele se alimentou de outras imagens. De que imagens ele se alimentou? Essas imagens que ele se alimentou têm direito autoral? Ele está citando a capacidade, que é a minha capacidade artística. Deixa eu ver aqui.
Foi demais, né? Tá vendo? É uma coautoria, né? Minha com o Midjourney, né? Então, existe hoje em dia também um debate, né? Nós até fizemos aí um episódio do Conversa do Ateliê falando sobre isso, né? Como os artistas estão preocupados agora com essa questão da inteligência artificial, porque ela produz a partir de bancos de dados, né? E esses bancos de dados, muitas vezes, eles têm direito autoral, mas até hoje ainda não existe uma normatização disso. Como é que isso funciona, né? E quem produziu isso que está no banco de dados vai ser remunerado, vai ser creditado, né? Vai ter o seu crédito, né? Seja como o nome, a atribuição de autoria, ou mesmo financeiramente. Então, isso também é um debate que a gente vai deixar lá para a última aula. Então, nós vamos começar agora pensando, né, o que que é a autoria, né? Tentando destrinchar um pouco isso, né? Então, primeiro eu vou trazer aqui, eu trago aqui uma proposta de etimologia, né, do que é autoria. Então, são os três primeiros são palavras de origem latina e o último é de origem grega. Esse é um pesquisador chamado Sean Burke, que tem uma pesquisa a respeito de autoria, que ele traz essa proposta, né, que pode ser, essas palavras podem ter sido, ter originado a palavra autoria, e ele lembra que nenhuma delas, nenhum do sentido delas, remetem à ideia de algum tipo de maestria ou de criação original. Então, a primeira, a Gere, ela fala de atuar ou performar, né? Que mais tarde eu vou voltar a tocar isso quando eu falar do Barthes, que ele também vai falar na autoria, na verdade, como uma performance da linguagem, né? Já o Algere, ele tem a ver com crescer, então é pensar em alguma coisa que se desenvolve, né? Não alguma coisa que é uma origem, mas alguma coisa que vai se desenvolvendo. A e o El fala mais em amarrar e articular, né? Como articular ideias, articular palavras, né? E o último, autentin, que é o grego, ele vai se relacionar com autoridade. E aí ele realmente tem bastante a ver, né, com o que nós vamos ver sobre a autoria, que sempre existe alguma forma de autorização, né, para que aquela autoria seja aceita, seja referendada. Mas nenhuma delas, né, como eu falei, tem remete a algum tipo de criação original, né? Isso é interessante. Pode passar o próximo. Então, a questão que a gente vai analisar aqui, assim, ela parte de uma pista, né, que o Foucault deixou numa palestra que ele deu, chamada O que é um autor? Né? Então, e na qual, vamos dizer assim, a pista que a gente vai pegar é que ele trata da historicidade da autoria, ou seja, a autoria ela tem uma história, né? Então, como eu falei, a gente hoje, um pouco antes da internet, a gente tinha assim muito fixada, né, a ideia da autoria como algo assim, mesmo, né, proprietário de uma pessoa, né? Ela tem a capacidade de criar aquilo, então ela tem a posse daquela obra e ele é um autor, ele criou aquilo a partir da sua interioridade, da sua singularidade, né? Então, o Foucault vai nos lembrar, não, não foi sempre assim, né? A autoria ela variou através da história. Então, ele traz aqui, né? Houve um tempo em que os textos que hoje chamaríamos de literários, como narrativa, de contos, epopeias, tragédias, comédias, eram recebidos, postos em circulação e valorizados sem que se pusessem a questão da autoria. O seu anonimato não levantava dificuldades e a sua antiguidade verdadeira ou suposta era garantia suficiente, né? Então, nós vamos ver isso, especialmente assim como isso valia na antiguidade. E ele pontua que há uma inversão disso a partir do século XVII e XVIII, que aí sim, perguntar-se-á qualquer texto de poesia ou de ficção, de onde é que veio, quem o escreveu, em que data, em que circunstâncias,
e a partir de que projeto, né? Aí é que se consolida, que se vai se consolidando, né, a ideia mesmo do autor e de qual foi a intenção do autor a criar aquele poema e o que que tem, né, de sempre que ressurge naquela obra daquele artista, né, daquele escritor, pontuando muito essa questão, né, da singularidade da autoria. Mas isso surge no momento da história, né? E talvez isso esteja mudando, talvez não, certamente isso está mudando, não sabemos ao certo toda essa nova configuração, mas aqui vamos, né, pensar também em algumas pistas que possam indicar qual é essa configuração que vai tomando a autoria dos dias atuais. Então, na próximo slide, a gente chega aqui à antiguidade, né, onde predomina aí uma tradição oral, né, e a poesia ela era recitada, né, em público, e o poeta ele era ao mesmo tempo um repetidor, né, daquele poema que ele estava declamando e um criador. Ele não tinha de maneira nenhuma assim uma obrigação de seguir exatamente repetir aquele poema como ele era, né? Ele poderia improvisar ali e criar alguma coisa em cima daquilo, e o próximo faria o mesmo com o que ele acabou de criar. Mas sempre isso que ele cria, toda a criação dele sempre está inserida numa tradição. Ela faz parte de uma vida comunitária, né? E nesse sentido, acreditava-se, né, que os poetas eles estavam sempre sendo inspirados pelas musas, né, que eram deusas e que eram a fonte da criação. Então, eles poderiam ser valorizados pelaquilo que eles criavam, que eles inovavam, mas a partir da tradição. Eles sempre estavam respeitando uma tradição, né? E essas musas, elas personificavam essa tradição. Nesse sentido, o poema ele pertencia a todos e a ninguém. Quer dizer, ele era parte da tradição e o poeta ele fluía naquilo, né? Ele tanto apresentava, repetia, como poderia inovar e criar, e assim a cultura ia se seguindo, né? Então, nesse momento, não havia, assim, é claro que poderiam ser reconhecidos os poetas pela sua performance, né? Então, ele poderia ser reconhecido porque ele tinha uma performance melhor ou mais intensa, mas não que aquilo fosse dele, de maneira nenhuma, alguma noção de propriedade. Ao mesmo tempo, é importante também dizer, assim, que havia também, não é uma coisa, vamos dizer assim, monolítica, né? E isso, então, não havia ninguém que pudesse ter sido realmente reconhecido como um poeta e sua poesia como sendo dele, que é, por exemplo, o caso do Hesíodo, né? Que ele é um poeta grego por volta de 700 a.C., e aí o seu registro ele estaria algo de autobiográfico, porque enquanto ele, na poesia dele, ele mencionava detalhes da sua vida pessoal como um narrador. Então, os historiadores, né, identificam também como se ele fosse, vamos dizer assim, uma personagem individualizada ali na literatura grega. Então, diferenciado disso que eu acabei de expor aqui, né? Então, é importante só fazer esse contraponto para que a gente possa assim perceber, porque talvez assim o mais difícil, na verdade, né, é a gente poder se transportar para um outro momento da história, para uma outra cultura, né, e poder assimilar o que era a autoria naquele tempo. Então a gente tenta se aproximar, né, porque não faz parte daquilo que a gente vive, né, da nossa cultura. Então, é importante só a gente ter em vista, né, que existia essa tradição oral, que era uma coisa diferente, que talvez seja difícil para a gente imaginar exatamente como era como se lidava, né, com tudo isso, com a autoria naquele momento, já que era tão diferente do que é atualmente, mas também cabia ali alguma coisa individualizada, né, que poderia eventualmente haver
com determinados poetas, né, também com os filósofos, né, só para não dar a ideia de que fosse uma coisa, como eu falei, monolítica, né? Então, passando para o próximo slide, tá, então o caso da Ilíada e de Odisseia também é interessante de observar, né? Que todos, normalmente a gente associa a Ilíada e a Odisseia a Homero, né? Mas estudando a questão da autoria, eu não sabia, acho que muita gente sabe, mas eu não sabia, fiquei sabendo a partir da pesquisa, que existe a questão homérica. Quer dizer, não há, entre os pesquisadores, uma unanimidade de pensamento a respeito dessa figura de Homero. Então, alguns acreditam que realmente Homero foi um poeta que existiu, mas outros, e isso é uma corrente assim que cresce, né, que é bastante significativa, vê Homero mais como um compilador da tradição oral, quer dizer, até analisando toda a poesia que existe nessas obras, percebe que existe muita diferença, que dificilmente isso seria produzido por uma mesma pessoa. Então, nesse sentido, ele fica mais adequado como sendo um compilador da tradição oral que já existia, ou até mesmo que ele nunca tenha existido e que o nome dele fosse assim como um carimbo que desse uma legitimidade para essa produção, né? Como se o Homero fosse apenas como é que se diz? Uma aprovação a essa obra, né? Então, supostamente, imagina-se que seja entre o século oitavo e sexto antes de Cristo, né? Que é exatamente ali entre o período de transição da oralidade da escrita, que na verdade esse período de transição de oralidade escrita ele percorre um longo tempo aí da história ocidental. A gente pode passar para o próximo slide. Tá, então aqui também trazendo aqui a Biblioteca de Alexandria como mais um exemplo ali, vamos dizer assim, não exatamente contraditório, mas contrapondo, né, com o que eu coloquei da cultura oral, né? Então ela foi criada no final do século IV de Cristo, por iniciativa, né, de Alexandre o Grande, e com o projeto de reunir a totalidade de todas as obras escritas. E ali havia assim um interesse com a autenticidade das obras, com a atribuição de autoria, né? Até trazia uma pequena biografia do autor e discussões sobre autenticidade. Então, ao mesmo tempo, nessa época, então já havia essa iniciativa, mas era uma coisa assim que a gente pode imaginar bastante restrita, né, a um território, né? Enquanto na maior parte do território as pessoas, a cultura oral predominava, né? E uma outra obra, né, que não pode deixar de ser citada a respeito da história da autoria, né, é a Bíblia, que também passa aí por essa transição da cultura oral para a cultura escrita, e foi escrita num período ao longo de cerca de 1000 anos, né, em mais de um idioma, com acréscimos e correções, né, até se constituir em um cânone. E é interessante, assim, porque ele foi escrito, uma obra escrita por diversas mãos, mas ela é remetida a um só autor que não está presente, né, que é Deus. E aqui, assim, é interessante, por um lado, assim, o Antigo Testamento, no caso, os profetas é que eram a ponte que estabelecia a ligação entre Deus e a comunidade, né? O Antigo Testamento, ele vem através dos profetas e, na verdade, esses profetas, eles estão é, reproduzindo, né, o pensamento divino, né? E já o Novo Testamento, ele é escrito pelos apóstolos, né? Mas é através de uma autoridade pessoal dos apóstolos, pelo fato de eles terem convivido com Jesus, na verdade, então, eles também estão transcrevendo a palavra de Jesus, que é o Filho de Deus, né? Então, alguns autores também falam aí que é uma coautoria, né? Podemos falar de uma coautoria humana e divina, né?
Então, é uma obra também muito importante na cultura ocidental, né? E que tem esse registro também de ser uma produção a partir de uma transcendência, né? Assim como as musas eram transcendentes, né? Deus também é transcendente, e isso é o que vai. A Bíblia é um gancho interessante para a gente entrar na Idade Média, onde exatamente predomina, né, o modelo, esse modelo da inspiração divina da produção de obras, né? Pode passar para o próximo slide. Que na Idade Média, então, é criada essa auctoritas, né, que é a autoridade religiosa, ela que avalizava a produção. Então, tudo girava bastante em torno. Ah, peraí, estou tendo uma. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Moisés, no Antigo Testamento, é uma figura parecida com Homero, no sentido de ser um personagem que se sabe que nunca existiu, que serve apenas para unificar, exato, um monte de discursos produzidos em tempos diferentes. O Antigo Testamento é uma coxa de retalhos. Então, é também um avalizador, né, de todos aqueles discursos, né? Assim como Homero também, de alguma forma, funcionou assim, né? Então, na Idade Média, aí se consolida mesmo, assim, então, essa autócratas que é formada pelos clérigos, né? E eles é que vão dar, assim, a última palavra, né, sobre uma produção, sobre uma interpretação da Bíblia, né? Então, existe aí todo um trabalho hermenêutico de interpretar as palavras da Bíblia, e aqui a gente tem essa ilustraçãozinha, né, que mostra esse tipo de escrita interativa, através dos comentários nas marginálias, né, que eram como um exercício coletivo ali de interpretação, né, das palavras de Deus. E também nesse momento não era a nomeação, a atribuição de autoria não era algo importante, né? O importante era conseguir chegar a vamos chamar de consenso, né, a respeito da melhor interpretação, daquela interpretação mais adequada das palavras da Bíblia. E Deus era a fonte suprema de inspiração e o verdadeiro autor. E isso perspassava a Bíblia e toda a cultura, né, toda a criação artística, né, a inspiração de Deus era o que estava por trás de toda a criação, né? Então, ainda mais aí, assim, a produção também não tinha nenhum caráter privado. E, se não me engano, no próximo slide, que tem uma observação interessante, que é o relato de São Boaventura, que ela vai exemplificar bem, né, como era o lugar de cada um nessa produção medieval do livro. Né? Um homem pode escrever trabalhos alheios sem acrescentar ou mudar nada. Neste caso, ele é simplesmente chamado de copista. O outro escreve trabalhos alheios com adições que não são suas, e ele é chamado de compilador. O outro escreve tantos trabalhos alheios como o seu, mas com os trabalhos alheios em primeiro plano, adicionando o seu próprio a título de explanação, e ele é chamado de comentador. O outro escreve tanto o seu trabalho como os alheios, mas com o seu em primeiro plano, adicionando outros a título de confirmação, e este homem pode ser chamado de autor. Né? Então, a gente vê, né, como é que havia todo um coletivo ali, né, que estava trabalhando na interpretação, né, das palavras divinas, né? Organizou muito bem os conceitos. Então, e uma coisa também interessante de se observar é que, vamos dizer, essa criação coletiva que havia ali que era um trabalho supervisionado pelos cânones, né, da igreja, dos cânones não, pelos clérigos da igreja até se formar um cânone, né, que era autoritas, mas que era um trabalho de cada um acrescentando um comentário, né, acrescentando a sua visão e sendo ou não aprovado. Mas isso também perpassava textos literários, que também eram objeto de criação coletiva. O fato de ser assim, o próprio manuscrito, né, ele já estava muito mais aberto a isso, né? E essa própria existência e essa
tradição, esse hábito, né, de escrever nas margens da obra. Então, uma das obras citadas é essa The Canterbury Tales, do escritor inglês Geoffrey Chaucer, do século XIV, que ela teve várias versões produzidas por leitores com cortes e acréscimos, num processo de autoria aberto e fluido, né? Até na época me lembrou muito assim alguma semelhança com projetos de produção colaborativa na web, né? Então, porque quando surgiu a internet veio muito essa ideia de que estávamos diante de alguma coisa, né, absolutamente nova, né, que nunca tinha havido nada igual, agora teríamos uma possibilidade de uma escrita interativa, e, no entanto, quando a gente vai olhar para a história, a gente vê que a produção colaborativa dos textos era, na verdade, ela foi mais presente na história do que, né, uma produção fechada, né? E nesse caso é interessante a gente observar até a própria questão dentro do manuscrito, né? Do livro. Eu acho que o livro é uma coisa interessante da gente observar como ele se produziu também, né? Que o livro ele levou 15 séculos se passaram desde a invenção, né, daquele primeiro códice até o livro como hoje a gente conhece, né? Antes, os textos eram em rolo, né? Então, para você era obrigado, né, a seguir uma leitura de acordo numa ordem que já estava pré-estabelecida do começo ao fim, né, com a invenção do códice, que aí inventou-se, né, o índice, né, numeração de página, e com isso possibilitou uma leitura muito mais aberta, né, e no caso do manuscrito também uma leitura, uma escrita que estava mais aberta também à interação, né, a mudanças, né, a complementações, a comentários, né, que o livro impresso veio fechar. Que aí a invenção da imprensa, né, ela vai trazer bastante mudança, né, em vários aspectos, né? Particularmente para a noção de autoria, ela vai fortalecer a noção de autoria como algo individual, né? Exatamente por isso que eu estou falando, porque o livro já não possibilita tanto, né? Já não possibilita essa interação, né? A obra tem uma estrutura acabada. Ao mesmo tempo, né, o livro impresso ele vai mudar completamente a distribuição, a circulação do livro, né? Porque vai poder ser feito de cada impressão até 1.000 exemplares. Então, a gente imagina como é que era a reprodução de manuscrito, né? Quanto tempo se levava lá nos mosteiros para se fazer a cópia de manuscrito, né? Com a imprensa, né, isso ganhou uma outra dimensão, porque, ao mesmo tempo, a gente imagina, mas quando reproduzia o copista, ele talvez pudesse acrescentar alguma coisa, mudar alguma coisa, essa obra ela estaria, né, em andamento, né? Podemos pensar assim, né? Mas quando chega à imprensa, é uma obra acabada, ela pode ser reproduzida até 1.000 exemplares, e aí assim a sociedade também já é outra, né? Começa a haver um desenvolvimento do comércio do livro. Então o livro que ficava restrito a uma determinada região, ele passa a poder circular por ter outros territórios, né, de uma maneira muito mais ampla, né? E, ao mesmo tempo, aí começa a existir o problema, porque, assim como hoje, naquela época também, né, quem fosse editar um livro também corria o risco, né, não sabia se esse livro ia ser vendido, se ele não ia ser vendido. E, além disso, ele ainda corria o risco de que ele que primeiro imprimiu, acreditou naquela obra que poderia gerar interesse do público, e aí numa outra região, um outro país, alguém consegue um exemplar desse livro e reproduz por lá. Ele perde, né, um outro impressor, né, vai imprimir em outra região e vai roubar dele essa prerrogativa, né, de imprimir esses livros. Quer dizer, hoje em dia seria o quê? Não,
Não sei o nome exatamente, o André deve saber melhor do que eu. Isso não é plágio, né? Isso é desrespeito aí ao direito, né? Ao direito autoral. Não havia o direito autoral. Então, primeiro, foi criado um instrumento do privilégio, que eram os monarcas, né? Que davam a determinados editores o privilégio de poder circular naquele território, né? Então, ninguém mais poderia reproduzir aquelas obras, só ele. No entanto, isso foi se tornando, com o tempo, com o crescimento do comércio dos livros, isso foi se tornando insuficiente, porque era muito difícil que o monarca conseguisse abranger um território muito grande, com isso, os livreiros, né, se sentiam muito prejudicados, até que houve o primeiro Copyright Act, em 1710, na Inglaterra, pela princesa Anne, que aí definiu, né, vamos dizer, o primeiro regulamento que a gente tem notícia referente a direito autoral em relação a obras literárias, né? No entanto, é importante observar que essa legislação ela estava voltada exclusivamente aos interesses dos livreiros. Não havia nada ali que tivesse respeito, dissesse respeito ao autor, né? O autor ali era uma figura secundária até esse momento, né? E a sua não era reconhecida o seu trabalho, né? E a sua maestria ali em produzir aquelas obras. E esse instrumento legal ele era voltado exclusivamente para os livreiros. A questão do autor, do fortalecimento da figura do autor propriamente, como, vamos dizer assim, o portador, tanto do ponto de vista, né, da sua atribuição moral da autoria, como da sua remuneração, isso só vai vir, né, no segundo momento, na modernidade e depois no romantismo, que foi o tema que eu pensei em deixar para a próxima aula. Eu tinha separado aí também, eu posso até jogar aqui no chat, uma pequena biografia, assim, para quem tiver interesse de ler. Então, um dos livros é esse do Leonardo Foleto, né? A Cultura é Livre, que traz também uma história da autoria. O foco dele é mais na questão da propriedade, né? E ele trata também bastante da questão da arte no século XX, como é que mexe na autoria, algumas vanguardas artísticas. Você tem, Elis? E também toda a questão da cultura livre e alguma coisa de como é que é a autoria na China e em outros países também. E ele pode ser baixado, é isso que eu estava pensando em botar aqui no chat, para quem quiser baixar, né? Aí coloquei também um artigo meu que também traz uma coisa mais sistematizada da história da autoria, que também pode baixar. Tem o meu livro, né? Mas aí, no caso, teria que comprar. Então, quem preferir baixar o artigo, lá também tem uma coisa mais resumida assim da história da autoria. E tem esse site que chama Remix, Direito Autoral para Geral. Isso seria a ver mais com a nossa quarta aula, né, com a questão do tensionamento entre o direito de acesso e o direito de autor. É um projeto do Internet Lab em parceria com outras entidades que apresenta questões de direito autoral hoje em dia, levando em conta as redes e tal, para um público mais amplo. E aqui tem o site também deles. Ah, esse livro do Folheto é ótimo. É muito bom mesmo. O Folheto, inclusive, participou, né, do República de Ideias, aqui do Ateliê de Humanidade, Debate sobre a recentemente regulação das redes, né? falando sobre o tema da regulação das redes, exatamente. Participou contigo. Comigo e com o Lucas. E esse aqui também, quer dizer, esse aqui eu nem coloquei nessa listinha, né, que é o livro do Foucault, que é um autor, tem em português, é uma edição portuguesa, e aqui ele faz uma reflexão bastante profunda aqui, que eu não trouxe tanto essa parte teórica, né, para a nossa aula,
para ser uma coisa um pouco mais introdutória. E tem esse livro aqui também, que eu me baseei bastante, que é também em português, que é a autoria e o hipertexto. Também é um livro muito interessante, que traz bastante elementos dessa parte histórica para quem quiser se aprofundar. Só uma observação, quero estimular as pessoas a falarem, por favor, fique à vontade. Aldo também, viu? Não fique só quietinho, não. Quando se fala de hipertexto, quando, quando eu vejo até esse início falando sobre Homero e Bíblia, sobre essa questão da não existência de um autor individual e de serem textos que muitas vezes são quase que coxas de retalhos. Você pega, por exemplo, exegeta e também pessoas que fazem um estudo histórico da Bíblia, é uma coxa de retalhos, às vezes, a ponto de no mesmo capítulo você dizer isso aqui foi de tal ano, isso aqui foi de tal ano, isso aqui é uma mistura de várias coisas. Várias referências também intertextuais, diversas coisas que vão sendo produzidas por acaso, Sim, fica parecendo realmente uma lógica de hipertexto e até de Wikipédia mesmo, porque são autores diferentes, às vezes disputas entre escolas teológicas diferentes que participam na construção do mesmo livro, né? O Pentateuco todo se você vai para o estudo aprofundado, é uma das coisas mais difíceis que se tem de você reconstruir, né? Como é que cada capítulo foi sendo produzido, qual a intenção dos. Agora, esse é o ponto também. Quais são as intenções dos autores? No sentido de quem escreveu, qual era a intenção. Né? Não está buscando o autor, mas, digamos, ter a preocupação da intencionalidade também da introdução de determinado trecho, determinados problemas internos também de incoerências do texto, porque são autores diferentes que fazem e tudo mais. É algo bem interessante de se refletir. é muito interessante você falou isso, eu me lembrei, era uma das coisas também que eu li, acabei não falando, mas essa autora aqui desse livro, ela fala sobre isso, Noélia de Mata Fernandes, que a Bíblia lembra um texto e um hipertexto e que existe muita contradição ali, né? Muitos autores diferentes, né? Que foram escrevendo a Bíblia ao longo desses 1000 anos e muita contradição. Ela fala isso mesmo e que lembra o hipertexto. E aí uma coisa também que eu esqueci de citar, que eu estava trazendo o contraponto, né? Ao mesmo tempo que eu falei da Idade Média, como sendo a idade do auctoritas, né? E sendo ali bastante sobre a vigilância, né? Dos clérigos, mas a obra de Santo Agostinho, né? De Confissões, que é do século IV, ele é considerada um prelúdio da autobiografia moderna, porque, de alguma maneira, expõe um trajeto existencial individual. É uma subjetividade que pensa a si própria, né? Então, é interessante a gente também, assim, eu estou falando tudo isso, mas é importante a gente ter em mente que nada é uma coisa só, né? Existe sempre outros elementos ali também, naquele mesmo período histórico, né? Mas, de qualquer maneira, fica muito evidente, né, de como a autoria vai mudando, né, através da história e atravessando e seguindo ali vários, enfim, mudanças sociais, né, culturais, e acompanhando isso. Então, também essa questão que você falou de buscar a intenção do autor, né? Eu fico pensando até que ponto é uma coisa assim, é bem atual, né? Que a gente fica buscando a intenção do autor numa obra, mas num outro tempo em que isso tinha um outro peso, né? Ou não tinha tanto peso, né? E nesse caso, o que até nos cursos que a gente já teve já vários sobre o Antigo Testamento, algo que já foi dito várias vezes na aula, é porque não existe propriamente uma preocupação de autor na Bíblia, ou seja, de quem foi que Isso, escreveu. é, Realmente é um trabalho coletivo de introdução desse texto que vai sendo compondo ao longo do tempo, vai sendo composto também em função de mudanças também, de de dinâmicas também políticas, religiosas, teológicas, e eles vão sendo reescritos o tempo todo. É quase que Wikipédia mesmo, vai sim, sendo reescrito vai sendo conforme fatos novos reescrito. vão sendo E vamos dizer introduzidos. assim, a intenção que existe, eu arriscaria dizer, né, não é uma intenção pessoal, né, mas é uma intenção de ser a melhor tradução, a interpretação da palavra divina, né?
às vezes interesses de escolas teológicas bem concretos, bem Ah, tá materiais certo. também, Tá mas, bom. Tá mas certo. também tem essa mistura das Tá duas coisas, legal. né? Tá. É. Tem mistura dessas duas coisas. Sobre Agostinho, como você mencionou, acho que vale falar. Eu acho que a peculiaridade das confissões realmente é nesse caráter expressivo de um autor, ou seja, um livro Isso. que o Divino É. está falando, eu contando as suas memórias, a sua biografia, a sua história, né, que também corresponde, obviamente, a uma história que passa por momentos em que o clímax é a conversão, e esse narrar a história de si. O primeiro realmente que inaugura é Agostinho, e, e, e a gente quase que dá um salto para os ensaios do Montaigne, para você começar a ter de novo essa construção desse tipo de obras, depois as Confissões do Rousseau. É um certo gênero, digamos, literário, é, que se é, dá para chamar como gênero durante esse período, que tem uma certa raridade até realmente começar, a partir do romantismo, ter uma Sim. característica em que ele está se falando de um Sim. autor com, com, Sim. com características próprias, em que até mesmo ele é o foco da própria obra, e tem toda uma história aí que você vai construir ainda, né? Então eu falei aqui algumas coisas e algumas coisas eu acabei não falando. Então vou falar mais um pouco. Que é essa questão da transição, né, da oralidade para a escrita. Que isso é uma coisa interessante, porque mesmo já havendo alguma um manuscrito, já havendo a escrita, mas a cultura ainda era muito baseada na oralidade, né? Então, isso vai até depois aí dessa época que eu estou abordando agora, né? Que as obras elas eram lidas em público, né? Então, essa essa coisa, eu estou um pouco atravessando talvez os tempos, né? Mas esse hábito que a gente tem, né, da leitura individual, silenciosa, né, do livro fechado, tanto a escrita individualizada, como também a leitura solitária, é uma coisa, podemos dizer, mais recente mesmo, né, que vai se instaurar mais na modernidade e mesmo ainda na modernidade ainda vai haver esse hábito, né, da leitura pública, né? E que, na verdade, era uma coisa assim, mais até que teria até alguma coisa performática nessa leitura, que era pública e que tinha um outro caráter, né? Tinha um caráter comunitário. A leitura também era uma coisa mais comunitária, né? Como uma apresentação, né, seja de um conto, seja de um trecho bíblico, que ele era ali vivenciado coletivamente, né? Então, assim, a oralidade estava mais presente ali, né? Havia a escrita como registro, mas a vivência dessa escrita era uma vivência mais oralizada e mais comunitária. Isso também é interessante, assim, de, né, observar, né, as mudanças, né, da, da escrita, da leitura através da história. A esse respeito, eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas você pega, por exemplo, a obra de Aristóteles. Tem os escritos dele, que tem os escritos esotéricos, né, no sentido esotéricos com S, e esotéricos com X, né, os Cis, internos e os para fora. E uma sim, parte da obra dele, aí o problema é esse, é lembrar de cabeça que tipos de obras. Eu acho que, por exemplo, as próprias éticas dele, a ética Nicômaco é a outra. É, não sei se. Aí teria que entrar nos detalhes que eu não vou saber, mas então vou falar em geral qual obra tem quais questões relativas a isso. Algumas delas, na verdade, dizem respeito não tanto a uma obra que um autor escreveu para o público, mas sim como sendo é, experiências no liceu dele relacionados ao ensino, em que a obra acaba sendo o resultado, a metafísica também, né? Acaba sendo resultado de um processo de construção que tem a dimensão do ensino diretamente e que às vezes nem ele mesmo escreveu, mas são anotações dos alunos, sim, né? sim. Eu não
teria que dar uma pesquisada para falar melhor sobre cada aspecto da obra e quais que têm uma característica, poderia dizer, mais da escrita aristotélica, ou quais que seriam mais dessa característica de uma escrita é, no papel de ensino, né, e pedagógico, mas tem essas questões que permeiam, e no caso da Grécia tem muito isso, né, essa, essa presença muito forte da cultura oral, em que a escrita ela era feita para ser realmente, como você disse, é, proferida, ser lida coletivamente, e não na experiência intimista nossa. Sim. E às vezes a gente não percebe muito bem isso, né? E nesse caso também perde um pouco o sentido da própria obra, né? Para o que ela se destinava. A gente tem que fazer um tipo de um esforço, né, para navegar nesses outros períodos assim da história, né, a respeito da autoria, porque a gente tem nossa referência, né, de como é, o que é um livro, o que é a leitura, o que é a escrita, o que é uma obra, o que é um autor, né, e poder ir passeando nesses outros períodos históricos, a gente tem que se despir um pouco dessas nossas referências, né, para tentar captar e às vezes também deixar em aberto alguma coisa, né? Então, gente, para a próxima aula, então, a gente vai abordar a modernidade e o romantismo, né, na consolidação da noção de autor e os abalos na figura do gênio criador ainda no século XIX. Depois passamos pelos pensadores da autoria, Barthes e Foucault, e olhar um pouco também para as vanguardas artísticas que já anunciavam novas formas de autoria. É bem interessante também nessa questão do chat GPT, a gente vai ver como é que os artistas já estavam visualizando, né, essa presença do software, da máquina na produção autoral. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler essa obra do Foucault, O que é um autor, porque aqui ele não vai exatamente dizer que o autor não existe, né? Quem diz que o autor não existe, até separei aqui também, é um spoilerzinho, né, da próxima aula, né? O Barthes, né? Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido único, de certa maneira teleológico, que seria a mensagem do autor Deus, que foi com quem a gente passeou aqui hoje, né? Mas um espaço de dimensões múltiplas onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original. O texto é um tecido de citações oriundas dos mil focos da cultura, né? Quer dizer, e aí nesse texto dele, A Morte do Autor, né? Onde ele vai falar que, na verdade, cada texto, né, ele está repercutindo uma cultura, né? Ele não é um texto que vem do interior de um sujeito. E o que o Foucault vai dizer aqui, ele é basicamente essa questão da historicidade da autoria, e ele fala da função autor, né? Que eu não cheguei, posso até então trabalhar um pouquinho mais isso na próxima aula, não cheguei a pensar em trabalhar isso em função de que eu imaginei esse curso um pouco mais introdutório, e função autor já é um pouco mais complexo, né? Mas eu farei isso para a gente poder dialogar e assim, e nesse trajeto, né, pela história da autoria, então a gente vai ver que houve um momento em que o sujeito surgiu, né, e se fortaleceu, que é esse próximo momento histórico da modernidade. Então, se ele pode ser depois questionado, desconstruído, né, mas houve um primeiro momento em que ele foi consolidado, né, que a gente vai passar primeiro por isso, para entender da onde vem, na verdade, todo esse arcabouço aí de direito autoral que a gente tem hoje em dia, né? Ele está baseado nessa noção, né, do sujeito criador, né, do indivíduo criador, do gênio criador, etc. Eu estava procurando o do Marques, do Rumor da Língua, né? Que tá esse sai, É. o Morte do Não, Carlos. agora que eu vi a sua conversa acima, né, você estava respondendo a Alice, né? Foucault falou da morte.
E a Alice falou aqui, mas não escreveu aqui, né? Fiquei pensando na escrita e outras formas de produção como algo sempre colaborativo, múltiplo, mesmo que com elementos não humanos. Mais ou menos como Flusser pensa a máquina fotográfica. Quem produz, cria fotografia, máquina ou fotógrafo. É bacana. Eu acho que esse surgimento, né, não surgiu agora, mas essa popularização, né, da inteligência artificial, como participando aí da autoria, tanto de texto como de imagem, né, realmente ela nos desafia, né, a pensar, né, como pensar isso. Eu acho que você traz uma contribuição aqui do Flusser, que eu conheço pouco, tá? Você poderia até, se quiser, sempre que quiser, poder trazer alguma coisa do pensamento dele, que eu acho que contribui aqui para a gente ir construindo, porque especialmente essa parte referente à inteligência artificial, né, é algo que eu também estou tateando, porque acabou de se tornar aí mais público então estou querendo pensar isso e recorrendo aí até publiquei agora, né, no ateliê dos Fios do Tempo, no ateliê, um texto sobre a autoria e trazendo ali alguns autores, pensadores, vamos chamar de pensadores, que já estavam analisando essa coautoria homem-máquina, né? Artista-máquina, agenciadores. Não estou rindo, mas eu acho bastante interessante essa proposta. Eu conheço também alguma coisa de Deleuze, não conheço profundamente. E então como a gente pensar, né? Esse novo momento em que essas máquinas vão estar aí criando junto conosco, né? Então, acho que é bom poder pensar junto com o Aldo, junto com a Alice. É um agenciamento com a máquina também, humanos e máquinas. É uma coisa, né, uma coautoria híbrida, como falam alguns autores, né? Quem produz ou cria a fotografia, a máquina é o fotógrafo, né? Então, quem produz ou cria aquele texto, né? É o ChatGPT ou é o homem? O homem, não, não podemos falar, né? É o ser humano. Então, então é isso, gente. Eu achei bacana aí as contribuições. Acho que a gente pode E, ir tentando pensar junto. Fala. A minha pesquisa, eu acabei centrando muito nessa parte assim da palavra, né, do texto, né? uhum, Então, assim, qualquer contribuição que você te puder trazer, se quiser trazer, né, a respeito sim, dessa produção visual, artística, sim. eu acho muito interessante também. Acho, inclusive, que há uma lacuna, assim, que era legal eu preencher, de poder saber mais, né? Como é que similaridades ou diferenças que pode haver entre essas várias obras, né? Um comentário tangencial sobre isso, porque eu já cheguei a escrever sobre arte contemporânea, trabalhar um pouco sobre o que a gente tem na exploração dessa questão do autor, na parte das artes plásticas, é a gênese da concepção de artista, né, da própria ideia Uhum, de arte dentro do contexto do século XVII, XVIII, XIX. Acompanha um pouco a questão do surgimento do escritor, que trabalhou muito bem Tá, isso na França, foi na Atelier Nick. Então, a gente tem aí, o período do Renascimento é meio que o início da formação também da ideia de artista, né, que vai uhum, amadurecer com a formação do que se chama de escola de belas artes, né? Quando a escola tá, de belas artes se diferencia das artes que não são as belas, que são, na verdade, mais vinculadas à técnica, aí você tem uma divisão que se forma no mundo sim, moderno, em sim. que a arte, finalmente, ela ganha contornos, né, que vão formar também a ideia das artes, né, das sete artes, que se considera século XX, né, inclui as outras que surgiram. Inicialmente, as artes que eram tidas como as belas artes era basicamente pintura, escultura, a música, né? A dança. A dança não sei se foi incluso desde o início, acho que pelo menos as três, né? E o qual um movimento importante para surgir a ideia de artista? É quando você é, circunscreve o artista como aquele que está fazendo algo vale por si mesmo, não tem um fim funcional, não é técnico. E aí ele se separa do artesão.
né? Uhum, O exato. artesão, aquele que realiza técnica, alguma coisa que tem uma função útil ou que esteja associada às artes mecânicas, né? Isso daí é tido como valoroso, mas é da técnica. É, enquanto que existe aqueles que produzem por meio de técnica também, mas tendo algo a mais, onde são objetos que começam a ser vistos, circunscritos no mundo moderno, como tendo um valor em si mesmo, para a contemplação e não para a utilidade. Né? Quem faz isso é o artista. Né? Então, a figura do artista surge nessa desvinculação daquilo que produz à mera funcionalidade. O escritor também, aí no caso tem passagem de escritor e o artista naturalmente, né? Porque também aquilo que vai ser dito como escritor também não está produzindo manual propriamente. A ideia de escritor, escritor como aquele que tem notoriedade, é aquele que produz também obras para uma certa desfuncionalização da linguagem no mundo moderno, né? Então, o escritor é aquele que faz, por exemplo, romance, né? Quando surge o gênero romance, outros gêneros também. E um outro aspecto relacionado à ideia de artista é quando ele também começa a ser individualizado. Então, porque isso também é diferente dos ateliês. Na Renascimento, você tem Michelangelo, você tem Da Vinci, são chefes de ateliês, eles têm um trabalho coletivo. E a gente começa depois a circunscrever o artista como sendo aquele que assina individualmente. Eu fiz isso, assim como o escritor. E, de certa forma, apaga a divisão do trabalho que existe muitas vezes para gerar uma obra de arte e a própria a dimensão do ateliê. Sim, Na arte contemporânea, e com isso eu termino, retorna muito essa questão do ateliê, da divisão do trabalho, do artista e dos artistas na arte contemporânea, em que vai também se desindividualizando a ideia de que o artista é aquele que tem um dom e tem uma técnica extremamente apurada, um virtuoso, né, um virtuose, que consegue produzir algo inigualável, que é a figura do gênio. É, essa figura tem até as vanguardas modernistas, né? Que tiveram Picasso, tiveram todos esses elementos de vanguarda, mas depois do dadaísmo, com a arte contemporânea, isso se apaga um pouco. A ponto de hoje em dia os artistas que não têm autoridade muitas vezes não fazem nada, eles só fazem um projeto. sim, sim, Quem produz são outros. sim. É só um comentário complementar aí também o que você falou, né? Uma das coisas também que tem na minha pesquisa que eu falaria aí na próxima aula é essa questão assim do artesão e do valor da mimeses, né? Da imitação. Então, até um determinado período era muito valorizado, né? A técnica da imitação, de saber produzir exatamente aquilo, reproduzir aquilo. E a partir de um determinado momento, o valor da mimesis ele se perde e o que vai ser valorizado é a originalidade. Aí o artesão se separa do artista, né?